Você já se perguntou por que o jejum é tão poderoso? Em um mundo onde a gratificação instantânea e a satisfação dos nossos desejos são a regra, a ideia de se privar de algo essencial como a comida parece, para muitos, um ato estranho, antigo e até desnecessário. Mas a Bíblia nos mostra que o jejum é uma disciplina espiritual com um poder inegável. Aqui no Fatos da Escrita, a gente entende que o jejum não é apenas sobre não comer. É sobre uma fome muito mais profunda. E a pergunta que vamos responder hoje é: por que o jejum tem a capacidade de atrair Deus de uma forma tão única? Prepare-se para uma jornada de revelação que vai muito além da sua dieta. Vamos desmistificar a ideia de que o jejum é uma fórmula mágica para conseguir algo de Deus. E vamos te mostrar que ele é, na verdade, a linguagem de um coração que está desesperado por ele. O jejum não atrai a atenção de Deus por causa do que você está deixando de comer, mas por causa do que você está realmente buscando. Fique ligado, porque a resposta vai mudar a sua forma de se relacionar com Deus. 1. O jejum. Não é um meio de manipulação, mas de adoração. Antes de mergulharmos no porquê, precisamos começar pelo que o jejum não é. Esta é a base para qualquer entendimento correto. Desmistificando a ideia errada de jejum. Muitos cristãos caem na armadilha de ver o jejum como uma ferramenta de manipulação divina. Eles pensam que, se jejuarem por tempo suficiente ou com seriedade suficiente, Deus será obrigado a conceder seus pedidos. Essa mentalidade é perigosa porque transforma Deus em uma espécie de gênio da lâmpada e a nossa fé em uma transação comercial. O jejum não convence Deus? Deus não precisa ser convencido. O seu amor por nós já é infinito. Ele já sabe de todas as nossas necessidades antes mesmo de as pedirmos. O jejum não muda o coração de Deus. Ele muda o nosso coração. O jejum não é uma moeda de troca. Não podemos comprar favores espirituais com o nosso jejum. O favor de Deus já nos foi dado gratuitamente através de Jesus Cristo na cruz. A graça de Deus é um presente, não algo que podemos merecer. A oração em ação. O verdadeiro propósito. O jejum, em sua essência, não é sobre o que tiramos, mas sobre o que adicionamos. Ele é uma forma de oração em ação. Quando abrimos mão da comida, estamos fazendo uma declaração física de uma verdade espiritual. Deus, o Senhor é mais importante do que qualquer coisa que eu possa colocar na minha boca. O Senhor é a minha verdadeira fonte de sustento. É uma forma de dizermos a Deus que a nossa fome por Ele é maior do que a nossa fome por pão. E é este coração que Deus busca. A Bíblia nos mostra que Deus não é atraído por rituais vazios, mas por um coração sincero e quebrantado. Salmo 51:17. O jejum é a forma mais crua e honesta de expressarmos essa verdade. Fatos da Escrita. Insights. O jejum não é para mudar a mente de Deus, mas para alinhar a nossa mente com a dele. Ele não é uma performance externa para impressionar, mas uma declaração interna de dependência total. E é essa declaração que ressoa no coração de Deus. 2. O que acontece no mundo espiritual quando jejuamos? Se o jejum não é para manipular Deus, por que ele parece atrair tanto a sua presença e resposta? Porque ele opera em um nível espiritual profundo, agindo em nós de maneiras que talvez não percebamos. A humilhação da alma. O caminho para a graça. A Bíblia fala sobre o jejum como uma forma de humilhação. No Salmo 35:13, Davi diz: "Humilhei a minha alma com o jejum." A humildade é uma das virtudes que mais agrada a Deus. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O jejum é um ato de reconhecermos a nossa própria fraqueza e a nossa total dependência de Deus. Ele nos lembra que somos finitos, que precisamos de nutrição, mas que a nossa maior nutrição vem dele. O orgulho, a autossuficiência e a arrogância são quebrados quando jejuamos.
E é essa humildade que cria uma abertura no nosso espírito para que a graça de Deus flua livremente. O aumento da sensibilidade espiritual. Em nosso mundo barulhento e cheio de distrações, a voz de Deus muitas vezes se perde. O jejum nos ajuda a silenciar o ruído. Quando jejuamos, estamos dizendo não às necessidades do nosso corpo, o que nos permite dizer sim às necessidades do nosso espírito. A energia que gastaríamos comendo, digerindo e nos distraindo pode ser redirecionada para a oração, a leitura da palavra e a meditação. Metáfora do rádio. Pense na nossa vida como um rádio sintonizado em várias estações. A estação do nosso corpo e do mundo muitas vezes está com o volume alto, abafando a estação do Espírito Santo. O jejum é como desligar as estações mundanas para sintonizar a estação celestial com mais clareza. Ele afia o nosso discernimento espiritual e nos torna mais sensíveis à direção de Deus. O despertar da fome por Deus. A fome física que sentimos durante o jejum se torna um lembrete constante da nossa fome espiritual. Em vez de suprir essa fome com comida, nós a direcionamos para a oração e para a busca de Deus. É o que o salmista diz: "A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo." Salmo 42, 2. Deus é atraído por essa fome. Ele se agrada de um coração que o busca desesperadamente. Quando nosso coração está sedento e faminto por ele, ele se aproxima. O jejum é o nosso grito físico de "eu te quero mais do que qualquer coisa." Fatos. Da escrita Insights. O jejum não é sobre a nossa capacidade de resistir à tentação da comida. Ele é sobre a nossa incapacidade de viver sem Deus. E é essa dependência que nos aproxima dele. 3. Os jejum no exemplo bíblico. Casos práticos de aproximação. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de como o jejum foi usado para aproximar o homem de Deus e produzir resultados sobrenaturais. O jejum de Moisés no Monte Sinai, Êxodo 34, 28. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites na presença de Deus. O propósito não era pedir por algo, mas estar na presença dele. O resultado não foi apenas a entrega das tábuas da lei, mas um encontro tão íntimo que o rosto de Moisés resplandecia com a glória de Deus. Seu jejum atraiu a presença manifesta de Deus. O jejum de Daniel, Daniel 9 e 10. Daniel jejuou para buscar entendimento espiritual sobre as profecias. O seu jejum foi uma forma de guerra espiritual, e o resultado foi uma visitação angelical e a revelação dos planos de Deus. Seu jejum atraiu revelação e vitória espiritual. O jejum de Jesus, Mateus 4, 1, 11. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. O jejum não era para conseguir poder, mas para se preparar para a batalha espiritual contra o diabo. O resultado foi a vitória sobre a tentação e a capacitação para o ministério. Seu jejum atraiu força e capacitação. O jejum da igreja primitiva. Atos 13, 2, 3. A igreja em Antioquia jejuou enquanto buscava a direção de Deus. O resultado foi o chamado do Espírito Santo para que Barnabé e Saulo fossem enviados para a missão. O jejum da igreja atraiu direção divina para o ministério. Fatos. Da escrita. Insights. Cada exemplo bíblico nos mostra que o jejum, quando feito com o coração certo, não é vazio. Ele atrai a presença, a revelação, a força e a direção de Deus de formas que a oração sem jejum talvez não consiga. 4. O jejum que Deus escolhe. O jejum de Isaías 58. A Bíblia não apenas nos mostra como jejuar, mas também nos alerta sobre a maneira errada. Em Isaías 58, Deus confronta o seu povo por praticar um jejum hipócrita. O jejum externo versus o jejum interno. Deus os repreende por se humilharem externamente com jejum, mas internamente praticavam a injustiça e a opressão. Eles se privavam de comida, mas seus corações estavam cheios de avareza e egoísmo. Eles jejuavam para serem vistos,
mas Deus não os ouvia. O verdadeiro jejum que atrai Deus. Deus então descreve o jejum que ele verdadeiramente escolhe. É um jejum que está ligado a ações de justiça e misericórdia. O verdadeiro jejum é desatar as ligaduras da impiedade, soltar os oprimidos, repartir o pão com o faminto, acolher o pobre desabrigado, cobrir o nu. O jejum que atrai Deus é aquele que não apenas nos esvazia de nós mesmos, mas também nos enche de compaixão pelos outros. É um jejum que nos leva a olhar para o sofrimento do nosso próximo com o coração de Deus. Fatos. Da escrita Insights. O jejum que agrada a Deus não é apenas uma privação física, mas uma disciplina que nos leva a um coração mais justo e misericordioso. O jejum do corpo é inseparável do jejum do pecado e da indiferença. Conclusão do vídeo. Uau! Que jornada de revelação a nossa foi, não é mesmo? Vimos que o jejum não é uma fórmula de sucesso espiritual ou um meio de manipular Deus. O jejum atrai Deus porque é a linguagem de um coração que reconhece a sua total dependência dele. É um ato de humildade, uma forma de silenciar as distrações do mundo e de despertar uma fome genuína pelo Criador. Ele atrai a Deus porque é a forma mais radical de dizermos: Senhor, eu te quero mais do que qualquer coisa. Minha alma tem sede de ti. O Senhor é o meu pão e a minha água. O jejum não move a mão de Deus, mas move o nosso coração em direção ao dele. E é nesta proximidade que encontramos a sua presença, a sua direção, a sua força e a sua misericórdia. Você está pronto para começar a jejuar com o coração certo? Deixe seu comentário e diga: eu quero jejuar para atrair Deus. Se este vídeo te abençoou e te inspirou, deixe seu like e compartilhe com todos que precisam entender o verdadeiro poder do jejum. Inscreva-se no Fatos da Escrita e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai aprofundar sua fé. Quer apoiar o Fatos da Escrita e nos ajudar a continuar desvendando as verdades da Escritura e impactando mais vidas? Sua contribuição é muito valiosa para que possamos seguir com este trabalho.